Este programa desenvolve uma perspectiva estruturada e integrada sobre como preparar e como lidar com diferentes tipos de negociações. Nós vamos começar por considerar negociações muito simples e depois gradualmente vamos caminhando para negociações mais complexas. Como abordar uma negociação? Que tipo de proposta inicial fazer numa negociação? E quem é que deve dar o primeiro passo? E como é que devemos reagir dependendo das circunstâncias específicas com que nos deparamos, dependendo da forma como a outra parte aborda a negociação? E como é que devemos gerir o nosso padrão de concessões? E qual é o papel dos argumentos numa negociação? Depois desta primeira negociação muito simples, vamos caminhar para negociações mais complexas. E vamos nos centrar muito em pacotes negociais. Nós, na nossa atividade profissional, somos tipicamente confrontados com negociações onde existe um conjunto de temas, de assuntos que têm que ser debatidos. No mundo caracterizado pela diversidade, pelas diferenças, essas mesmas diferenças são muitas vezes vistas como um obstáculo a um acordo negociado. Uma mensagem central é que, se abordarmos uma negociação corretamente, então seremos capazes de utilizar essas diferenças não como um obstáculo a um acordo, mas como a fonte do potencial de ganho mútuo. O que nós muitas vezes observamos em negociações são situações de escalada de conflito. Muitas vezes, uma das partes levanta um tema com a perspectiva de conseguir algo e depois existe um conjunto de erros que são cometidos pelas partes. Existe um conjunto de situações estruturais das negociações que levam muitas vezes a processos negociais difíceis, o conflito vai aumentando e muitas vezes a relação vai mesmo para um ponto de não recuo. O que é único, de facto, neste programa? Este programa baseia-se num simulador de gestão chamado Negotiation Dynamics The Game, que foi desenvolvido por mim e pelo professor Ingmar Dierings e que permite analisar de uma forma única, distintiva, como é que nós podemos lidar com o tempo numa negociação. Neste programa, os participantes vêm-se confrontados com um conjunto de negociações face a face inseridas numa relação continuada. A seguir a cada negociação, os participantes introduzem os resultados da negociação no computador, tomam decisões e, com base em toda essa informação, o sistema, o computador, produz não apenas feedback reports detalhados, mas também instruções confidenciais para as negociações seguintes, que são contingentes naquilo que foi negociado antes. Portanto, tal como na vida real, os negociadores podem influenciar o seu futuro. O programa dirige-se a todos aqueles que queiram desenvolver competências de negociação, quer porque se veem frequentemente envolvidos em negociações externas, com clientes, com fornecedores, por exemplo, ou em negociações internas. É muito interessante. Nós muitas vezes, quando falamos em negociação, pensamos em negociações externas. Pois bem, o programa olha não apenas a negociações externas, mas também a negociações internas, dentro da própria organização. Isto é muito importante. Mais de 90% das negociações acontecem dentro das fronteiras de uma organização e, ao contrário do que se possa pensar, negociações internas são muitas vezes mais difíceis do que negociações externas. O meu objetivo é que, quando o programa terminar, sejam capazes de identificar claramente que tipo de situações negociais existem e como é que nós devemos preparar e abordar as diferentes negociações para sermos negociadores mais eficazes e mais capazes.